Oi, gente! Hoje nós iremos falar sobre o Césio 137 e sobre o acidente que ocorreu em Goiânia, Goiás, em 13 de setembro de 1987. Mas como tudo isso começou? Porque muitas pessoas sabem do acidente que houve, mas nem todas sabem sobre essas informações. Bom, tudo começou quando dois catadores de lixo estavam vasculhando o que sobrou de um instituto que havia sido abandonado, fechado. Ele tinha sido desativado em 1985. Ele era um instituto de tratamento de câncer, ele era privado, ele se chamava Instituto Goiano de Radioterapia, né? E ele foi para outro endereço. Então, com essa mudança de localização, o equipamento de teleterapia, ele foi abandonado no interior das antigas instalações. E como isso tinha sido uma das únicas coisas que restaram no lugar, os catadores de lixo acharam que poderia valer alguma coisa. Então, eles pegaram esse aparelho, colocaram dentro de um carrinho de mão e foram para casa. Aí eles pegaram algumas peças do equipamento e venderam para o dono de um ferro velho para tentar lucrar alguma coisa. O dono do ferro velho era Devair Alves Ferreira, e foi lá que a cápsula de Césio foi aberta para o reaproveitamento do chumbo. Mas no interior dessa cápsula havia 19,26 gramas de cloreto de Césio 137. Então, foi aí que o cloreto de Césio foi exposto ao ambiente e esse pó, né, ele brilhava no escuro, então muitas pessoas pensavam que valia muito dinheiro, então cada um pegava um pouco e levava para casa. Devair mostrou para sua esposa e logo depois ele foi mostrando para muitas outras pessoas também, que por sua vez elas colocavam a mão no pó e depois elas ingeriam alimentos com essa mesma mão contaminada. E uma dúvida que eu tenho aqui é como que as pessoas começaram a reagir, assim? Foi na mesma hora que teve o contato? Após o primeiro contato que as pessoas tinham com o Césio, elas já começavam a desenvolver sintomas, tipo ânsia, vômito, diarreia. E como todas as pessoas contaminadas sentiam a mesma coisa, os médicos e farmacêuticos pensaram que deveria ser algum tipo de doença contagiosa. Ah, sim! Inclusive, a primeira pessoa a desconfiar que os sintomas estavam sendo causados por aquele pó brilhoso foi a esposa dele. E, depois disso, os dois já levaram o pó direto para a vigilância sanitária, que descobriu o que era aquilo e já emitiu um alerta de contaminação radioativa. Eu estava estudando sobre o assunto, né? E li que o governo tentou esconder isso de certa forma para a população. Como que isso funcionou? Como que isso aconteceu? Sim, o governo tentou esconder alguns dados, falar para a população que havia sido um vazamento de gás, então muitas pessoas não entenderam a gravidade do problema. Inclusive, o acidente afetou bastante a economia, já que as pessoas que moravam ao redor queriam vender suas casas e ir embora de lá, mas ninguém comprava por medo, né? Tendo assim uma desvalorização dos imóveis, sem contar o preconceito e as dificuldades que a população local sofreu por pensarem que seriam contaminadas se estivessem em contato com eles. Isso dificultou o acesso à educação, aos serviços, viagens. Inúmeros comércios foram fechados. E até hoje, todos os contaminados ainda desenvolvem enfermidades relativas à contaminação radioativa. E como ficaram os casos mais graves? Bom, os casos mais graves, eles eram enviados para o Rio de Janeiro, enquanto a Goiânia passava pelo processo de descontaminação. A primeira medida tomada foi pegar todas as roupas que haviam sido expostas e lavar com água e sabão para tirar a contaminação externa, assim como as pessoas que também eram lavadas. E após isso, tomavam um quelante, que basicamente elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas do césio que estavam no organismo das pessoas saíssem por meio das fezes. Mas isso não foi suficiente para que alguns pacientes que haviam sido contaminados viessem a óbito. Em 1996, a justiça julgou e condenou por homicídio culposo 3 antigos sócios do Instituto Goiano de Radioterapia a 3 anos e 2 meses de prisão, cuja pena foi substituída por uma prestação de serviços. Hoje ainda há centros de tratamento para as pessoas que sofreram nesse acidente, né? O acidente com o Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares.